lembro. O que tava dando? Sei lá. Eu sei que não tava conseguindo aparecer, não. Amor, acho que tá correndo muito. Segura a arte. Aí. Não sei, pra mim é que tá dando um monte de interferência, não tô entendendo. O senhor caiu, só esperar o pessoal tá entrando. Perguntar aqui, essa Júlia, tava dando alguma interferência? Nath também, o senhor caiu aqui. Tava dando alguma interferência, alguma coisa assim? É porque pra mim tava dando um monte de interferência. Ai, gente, tá pegando em casa. Ah, que é o seu gordinho. Tá certo. Ah, foi que tava dando interferência? É, porque começou a dar um monte de interferência. Tá dando agora também? Você quer a internet? O vídeo estava pausado pra mim. Não, Então, teve uma hora que sumiu a tua imagem. Não, a hora que sumiu foi eu que tirei. Por quê? Que eu precisava levantar. Agora tá ok. Eu não tava travado, eu tava falando normal hoje. Ah, então tá. Acho que tava dando algum erro. Devia ter dado bug então. Ó, chegou. Meu Deus do céu. Então só esperar um minutinho. Não lembro se tinha mais gente também, se não tinha, mas... Só mais um minutinho e a gente já volta. Daí eu volto o assunto atrás. Que eu não consegui ouvir, não. Acho que agora deu, né? Eu mexi no modem lá. Mas é que essa internet que não ajuda muito. A internet é boa. Deve ser os vizinhos. Acho que é. Os vizinhos. Bem, então tá funcionando aí, gente. Vamos começar então, de volta. Deixei só pra neném não fazer Meu barulho. cabelo tá aparecendo claro, nem tá dessa cor. Pois é, muda a cor. Ele sabe, né? Porque eu tô olhando aqui, tá me aparecendo ainda, tá bem atrasado. Tá atrasado, né? Aham. Então, Adeus. Deus. Então, tava falando. A gente leu então Daniel 3 ontem, né? Hoje era pra ler Daniel 4, mas hoje a gente vai fazer o estudo de Daniel 3. Então a gente vê o que acontece. A gente viu ali no Daniel 2, para quem não acompanhou, ou se estava travando, eu falei, Nabucodonosor, ele estava ali, ele teve um sonho. Então Nabucodonosor, ele teve um sonho em Daniel 2, onde ele via uma estátua com a cabeça de ouro, a estátua tinha os braços e o peito de prata, ele tinha o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E Deus chega e fala para Nabucodonosor, Deus chega e fala para ele, você é a cabeça de ouro, porque eu te fiz rei de reis, eu te fiz senhor, eu te dei honra, glória, poder e riquezas. Daí só que Deus chega e fala, mas o teu reino vai ser derrotado, vai chegar outro reino que vai derrotar o seu. E o que acontece? Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é Deus de deuses, Senhor de reis, o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Mas ele tem uma síndrome ali, ele tem um problema, porque Nabucodonosor ele era um homem que ele queria riqueza, ele queria glória, ele queria o poder para ele. Então o que a gente vê aqui, começando o Daniel 3? Que o rei Nabucodonosor decide fazer uma estátua de ouro. E essa estátua era dele mesmo, então ele decide, não, eu mereço fazer uma estátua para mim, de ouro. Simples assim. A gente vê, né, que era o pessoal da época assim, era muito megalomaníaco, né? Esses imperadores, tudo, eles tinham uma questão assim bem intensa assim com a imagem deles, né?
Então ele decide, falou, não quero fazer uma estátua de ouro para mim mesmo, com a minha imagem. E essa estátua ela tinha 60 côvados. 60 côvados é 45 centímetros, um côvado é 45 centímetros, então essa estátua tinha mais ou menos ali 30 metros de altura e ela tinha 6 côvados de largura. 6 côvados de largura vai dar mais ou menos 3 metros, né? 3 metros e meio. Então a estátua era muito grande, ela tinha uma estátua de 30 metros com 3 metros de largura, ou seja, era uma baita de estátua. E o que acontece? Tanto que a própria Babilônia era uma cidade que ela era uma cidade muito grande. Então, Babilônia ela tinha os muros de 96 quilômetros de extensão, era muito grande, tinha 25 portões, tinha os jardins suspensos, que a gente já falou, que era uma das 7 maravilhas antigas do mundo antigo, né? E Babilônia, tipo assim, eles tinham, na Babilônia, no templo de Marduk, que Marduk era um deus que eles serviam, né? Eles tinham uma estátua desse deus no templo que tinha 22 quilos de ouro. 22 mil quilos de ouro, que é 22 toneladas, né? Então eles tinham uma estátua desse deus de ouro de 22 toneladas. Então era um reino muito rico, era um reino que Nabucodonosor ele tinha um problema assim, de grandeza muito grande. Ele decide fazer essa estátua para ele. E não só ele decide fazer essa estátua, ele decide, tipo assim, no dia da consagração da estátua, no dia que eles vão apresentar a estátua, ele decide que todos deveriam se prostrar diante da estátua dele, que iriam tocar músicas e todos deveriam se prostrar diante da estátua dele, diante daquilo que ele tinha feito. Então a gente vê que ele queria demandar a adoração para ele, não só Nabucodonosor, ele se achava digno daquilo, que ele tinha conquistado tudo aquilo pela sua força, mesmo Deus já mostrando para ele, mas ele demandava agora a adoração, ou seja, ele não só queria ser reconhecido como rei, como um líder, como alguém muito grande, mas ele queria ser adorado como Deus. É uma simbologia, um tipo do anticristo, né? Ele queria que as pessoas se prostrassem e adorassem ele, né? Até porque o tipo do anticristo, quando a gente fala de anticristo, a gente acha que anticristo quer dizer que o anticristo ele vai se opor a Cristo, no sentido de, tipo assim, é tudo contra Jesus. Não, o sentido de anticristo é que ele é um Cristo falso e que quer ser adorado como Cristo, ou seja, ele se põe no lugar de Cristo como um falso Cristo. Então é um tipo do Nabucodonosor, ele se coloca como rei de reis, senhor de senhores, como aquele que tem todo o domínio, toda a riqueza, e ele demanda a adoração. E é interessante, que o que acontece? Ele fala, aquele que não se prostrar, ele fala assim, seguinte, vamos inaugurar a estátua, e a gente vai no momento, a gente vai tocar todos os instrumentos, então virou uma bagunça. Quando acontecer isso, todo mundo tem que se prostrar e adorar a estátua. Caso não se prostrem e não adorem a estátua, vão ser jogados numa fornalha de fogo ardente. Então, era isso, ou você adorava, ou você morria. Novamente, a gente vê um tipo do anticristo, né? Que a gente vê que depois o anticristo, quando ele quebrar o pacto, na grande tribulação, ele vai perseguir cristãos, judeus e todos aqueles que se negarem a adorarem a ele, ou se negarem a servirem a ele, ou se negarem a ter a marca da besta, ou se negarem a servir a religião deles, a adoração dele, né? Então, ele fala, se você não adorar a minha estátua, se você não se prostrar, vai ser jogado numa fornalha ardente. E a gente vê que o que acontece chegaram nesse momento alguns caldeus, que era uma classe sacerdotal, e eles falaram para Nabucodonosor, tem alguns judeus que não quiseram se prostrar para sua imagem. Aqui a gente já vê algo muito forte, tipo assim, de ciúmes e de inveja, que acho que todo mundo passa, né? É uma coisa muito comum que acontece. Daniel e seus amigos, eles tinham salvado a vida dos magos. Se você for ver em Daniel 2, na verdade, não só Daniel revela, é porque no final, como que eu vou falar?
o tema, assim, ele pega muito em Daniel e o sonho. Mas a gente vai ver, todos os magos, os sábios, os caldeus, eles estavam em Daniel 2 jurados de morte. Ou seja, Nabucodonosor já tinha enviado os guardas para matar todos eles. Mas Daniel e seus amigos, eles oram, Deus revela o sonho e eles são salvos. Mas o que acontece? Através disso, não só Daniel é colocado como governante, mas Daniel também pede para Nabucodonosor colocar os seus 3 amigos, o Sadraque, o Mesaque e Abednego, como governantes também da província. Então o que acontece? Os 4 estavam numa posição de governo. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê aqui Nabucodonosor colocando uma estátua de ouro, ele se colocando naquele local, e a gente vê que eles não se prostraram para a estátua. Que os 3 não se prostraram. Aqui não fala de Daniel. Alguns historiadores, algumas pessoas, eles vão falar que Daniel provavelmente, como ele era um homem muito importante, governador das províncias, ele, justamente para não se prostrar, ele pode ter colocado algum outro contratempo, ter ido para algum outro local, ele ter ido resolver alguma coisa longe, para ele não ter que ficar nessa consagração da estátua. Senão, obviamente, Daniel ele também seria acusado de não ter se prostrado para a estátua. Então a gente subentende que Daniel não estava lá, porque a gente vê que Daniel depois, no tempo lá onde ele não pode orar, ele continua orando. Então Daniel provavelmente não estava nessa ocasião. Mas o que acontece? Chegam os caldeus e falam para o rei, falam, eles não se prostraram. Olha que interessante, a gente vê os caldeus que tinham sido salvos por causa da revelação de Deus que Daniel e seus amigos tiveram. Eles agora chegam e eles acusam os 3 de não se prostrarem, ou seja, eles estão sendo movidos por um espírito de inveja, por um espírito de ciúmes, porque agora os 3, por causa da revelação de Deus, por causa que Deus havia levantado eles agora eram governadores, os caldeus, motivados por inveja, motivados por ciúmes, decidem acusar eles de não terem se prostrado, sabendo que eles iriam morrer. Então eles agem já de má fé, sabendo, mesmo eles tendo sido salvos. Então a gente vê aqui que independente, gente, do que aconteça, às vezes você vai servir a Deus e vai ajudar as pessoas, às vezes você vai estar servindo a Deus e Deus vai derramar uma unção, Deus vai trazer cura sobre alguém, Deus vai ajudar a pessoa, Deus vai resgatar familiar, mas mesmo assim, muitas pessoas acabam sendo motivadas por um espírito de ciúmes, por um espírito de inveja, por um espírito de competitividade, e essas pessoas elas não conseguem reconhecer que Deus usou sua vida para curar elas, Deus usou sua vida para libertar algum familiar, e elas vão e decidem se opor a você, elas se opõem, elas chegam até mesmo a falar com outras pessoas contra a sua vida. E isso qualquer um tá vulnerável a isso. Entende? A gente já passou por isso, eu e a Mari já passamos por isso, de a gente ver pessoas caminharem com a gente, pessoas serem curadas, pessoas chegar e falar, nossa, depois que eu tô caminhando com vocês, eu parei de pecar, pecados que eu estava há anos para vencer, pecados sexuais eu não vencia, agora eu venci. Ou, nossa, eu não estava tendo intimidade com Deus, estava morrendo espiritualmente, agora eu estou tendo intimidade com Deus, tendo experiências com Deus. Ou meu familiar não estava servindo a Deus, meu familiar estava perdido e a gente orou junto. E o que acontece? Isso é um ambiente profético. A Mari, ela carrega muito disso. Tipo assim, a Mari, ela passou muito tempo em consagração. Então ela carrega o ambiente profético, ela tem um chamado profético, um encargo profético muito grande, né? Vocês veem que normalmente eu me movimento muito no ensino. Então eu trago ensino, a gente traz Bíblia, mas a gente tem um ministério profético. Por quê? Porque a Mari, ela carrega esse encargo profético, então tem esse equilíbrio, mas esse encargo profético, ele carrega um ambiente. Então quem é profeta, você normalmente vai carregar um ambiente. Quando as pessoas chegam perto de você, elas vão começar a experimentar algo diferente, algo que você também está carregando, algo que você alcançou em Deus.
E o que acontece? O problema é que muitas pessoas não conseguem reconhecer o ambiente profético. E por isso que as pessoas elas acabam tendo problemas. As pessoas acham que muitas vezes, e óbvio que a pessoa tem uma busca, mas as pessoas têm uma dificuldade de reconhecer o que está na vida do outro. E aqui não foi diferente. A gente vê que Daniel e seus amigos, eles carregavam algo. Eles tinham Deus andando com eles. E não é no ponto de eles se sentirem melhores ou maiores do que os outros, porque eles tinham humildade. Mas eles sabiam que o Deus que eles serviam era muito maior. O próprio anjo chega para Daniel e fala: Daniel, você é um homem muito amado no céu. Então existe um ambiente profético. E eles carregavam isso. Mas esses homens, esses caldeus, eles tinham sido salvos por causa da revelação de Daniel. Eles tinham recebido algo muito grande, ou seja, a salvação. Eles não estavam mortos por causa de Daniel e seus amigos, mas mesmo assim, motivados por um espírito de ciúmes e de inveja, de contenda, eles vão e acusam os amigos de Daniel para o rei, querendo ver eles mortos. Então eu falei, a gente já passou por isso. A Mai já passou por isso. Às vezes ela tá ali, gente, igual eu falei, gente que caminhou com a gente, foi liberto, tipo assim, de coisas assim grandes. E depois, do nada, a gente vê a pessoa ali fazendo, às vezes, picuinha, fazendo panela, falando mal da gente, falando mal da Mari, querendo, tipo assim, levar pessoas para fora, querendo trazer contenda, querendo, tipo assim, infelizmente, por quê? Porque a pessoa não sabe reconhecer o ambiente profético. Daí, às vezes, a pessoa sai, a pessoa desonra o ambiente, desonra a pessoa que está ali na frente, e ela acaba ela mesma se prejudicando depois, porque Deus, ele honra quem dá honra. Então a gente tem que tomar cuidado, a própria palavra fala, né? Você recebe um galardão de profeta quando você recebe o profeta. Então a gente tem que cuidar, eles não estavam recebendo Sadraque, Mesaque e Abednego. E a gente vê que eles continuam depois. Quem já leu o livro de Daniel, você vai ver que eles continuam. Depois eles estão como sápatras, que são os governadores também. E tá lá Daniel orando, Daniel buscando. E eles vão e acusam Daniel de não estar buscando para o rei Dario depois. E daí o que acontece? Daniel é jogado na cova dos leões. Mas Daniel é salvo porque Daniel era um homem amado no céu. O anjo estava guardando Daniel. O que acontece depois? Esses mesmos homens que jogaram Daniel, depois o rei joga eles. E a palavra fala que antes deles chegarem no fundo do poço, os leões já haviam pulado e despedaçado eles. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com a desonra. Quando a gente está recebendo algo muito grande e a gente não sabe honrar. A gente não sabe honrar a pessoa que está na frente, o profeta, porque Deus ele não se agrada disso. E vai esses homens e acusam os três. E a gente vê que o rei ele chega e dá uma chance para eles. O rei chega e fala, ó, chama os três e fala, ó, eu ouvi falar que vocês não adoraram a estátua, vocês não me adoraram. Isso é verdade? E foi, se for, eu vou dar uma chance para vocês adorarem. A gente vê aqui também um governo totalitário. A gente vê aqui um governo ditatorial. E eu consigo muito ver isso, não só o tipo do anticristo, como eu falei, a gente indo por um lado mais escatológico, mas a gente indo por um lado escatológico já e profético também. Se vocês forem ver, a gente consegue ver muito isso hoje no nosso governo atual. Não sei se vocês estão conseguindo ver isso, mas isso envolve muito isso, por exemplo, das vacinas hoje do Covid. Tem muita gente que é a favor, muita gente que é contra as vacinas. Mas os governos estão tentando colocar políticas onde todos serão obrigados a tomar a vacina. E mesmo se você não é obrigado, tem locais que já não aceitam pessoas sem vacina. Ou pelo menos você tem que fazer um teste que às vezes é muito caro, você faz um teste particular. Então o que acontece? É um governo que acaba se tornando ditatorial, um governo totalitário, onde você perde a tua liberdade de ir e vir, você perde a tua liberdade de adoração. Então, por exemplo, uma pessoa fala, não, eu sou contra a vacina porque minha religião não permite. Ela não vai ter defesa. Até mesmo ontem, Foi ontem. A gente estava aqui na cidade, aqui, né? Com meu pai estava aqui viajando, visitando, ele é de São Paulo. E a gente precisava resolver algo na justiça ali, da imobiliária.
E daí a gente falou, não, vamos lá na Defensoria Pública para ver como que funciona tudo, né? E a gente chegou lá na Defensoria Pública, meu pai ele já tomou as 3 vacinas e ele entrou. Daí a mulher perguntou, vocês tomaram, perguntou para mim e pra Mari, né? Vocês tomaram a vacina? Eu falei, não tomamos vacina. Daí ela falou, ah, então não pode entrar. Só pode entrar aqui quem tomou vacina. Daí a gente falou, tá bom. Ficamos do lado de fora. Acabou que não era lá o atendimento, mas tudo bem. E o que acontece? Você vê que isso, tipo assim, querendo ou não, eu, na meu ver, é inconstitucional isso daí. Porque o que acontece? É um órgão do governo. Nós somos cidadãos. Então a gente tá pagando imposto, a gente paga imposto. Gente, tudo que você isso tinha que ter tomado as 3 vacinas ainda. Não, acho que 2 só lá. Mas tudo que a gente consome, gente, a gente paga imposto, tá? Às vezes você vai olhar, ah, mas eu nunca paguei imposto, nunca peguei uma guia de imposto e paguei. Mas, gente, tudo que você consome, a gente paga imposto. A gasolina, por exemplo, acho que é 60% de imposto. O alimento, você vai pegar ali a notinha, você vai no mercado, você pega ali a notinha, já vai sair lá, ó, é tanto de imposto, tudo isso de imposto. Os alimentos já vai falar, ó, na notinha você está pagando tanto de imposto nesse coisa. Então tudo que você consome, uma bala, você está pagando imposto. Porque mesmo a empresa que pagou imposto, ela vai embutir isso no valor. E o que acontece ali era um órgão do governo, era um órgão, uma defensoria pública, ou seja, é um órgão de justiça do governo para você usar essa justiça para se defender em uma causa, ou seja, algo para benefício público. E a gente não foi possibilitado de entrar lá e de ter um atendimento de um órgão do governo porque a gente não tinha tomado vacina. Então a gente já vê algo caminhando ali, tipo assim, é um governo hoje mundial, né, na verdade, isso que está caminhando para esse governo totalitário. Eu brinco com a Mãe, não vou falar o nome, senão depois vocês vão ficar pesquisando. Mas tem um homem que a gente assiste que ele sempre fala muito, ele fala o que é o palco está sendo preparado, né? Infelizmente, hoje nós conseguimos ver. E eu falando disso até porque Daniel, ele é um livro escatológico, né? Daniel, ele é um profeta escatológico. Então a gente vê hoje um palco sendo preparado. Por que é um palco sendo preparado? Porque é um ensaio já para nós nos acostumarmos com esse governo do anticristo. Porque quando ele chegar, as pessoas já vão estar preparadas. Hoje, você não consegue... Perdão. Hoje você não consegue chegar para uma pessoa... Tem pessoas que vai falar, não... Como assim? Ah, tá. Deixa curioso, né? Hoje você não consegue, por exemplo, chegar... às vezes para algumas pessoas falar, não, eu não concordo com a vacina. Por quê? Porque a pessoa ela vai falar, não, você está errado, isso e aquilo. Até mesmo esse mesmo homem ele fala o quê? É uma coisa social. Ou seja, as pessoas elas vão lutar umas com as outras. Ou seja, se você não toma vacina, você vai ser um excluído social. Não só excluído de locais, porque eles vão começar a impedir você de entrar. Até porque as pessoas vão começar a te ignorar, as pessoas vão te rejeitar, falando, não, você não tomou vacina, sai daqui. Você não tá querendo, você não tomou vacina, então sai daqui porque eu preciso me proteger. Então, ou seja, gera um conflito social. E isso é totalmente o governo do anticristo, que é o quê? O anticristo vai demandar adoração. O anticristo ele vai demandar que você utilize a marca da besta. E na verdade esse palco está sendo preparado por quê? Porque hoje você já está sendo programado a aceitar isso. Então hoje não é, a gente não vai falar a vacina é a marca da besta, óbvio que não. A máscara é a marca da besta, óbvio que não. Mas é uma sombra do que está por vir, é um tipo, é um símbolo, que é um palco sendo preparado, é um ensaio para isso, porque hoje, se a vacina, você tem pessoas que vão te olhar e falar, nossa, mas você está errado, ou você está prejudicando a sua família, você isso e aquilo, e vão te excluir. Ele falou, quando chegar o governo do anticristo, e ele demandar adoração, ou ele falou, ó, você tem que ter a marca da besta para você poder comprar, você ser parte da sociedade, você não quiser,
você vai ser excluído. Você vai ser a pessoa excluída social, você vai ser a pessoa perseguida. Porque hoje, tipo assim, se falar, vão te perseguir, entende? E eu não estou aqui, gente, pregando contra ou a favor da vacina. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Só para ficar bem claro, antes que... Eu também não tenho muito view, então antes que me derrubem. Mas, tipo assim, eu não estou falando contra nem a favor. A gente não tomou vacina. Mas, tipo assim, quem tomou também tem liberdade, mas eu digo nesse sentido do governo e da sociedade em si, porque não é nem só o governo, tem pessoas, às vezes, pessoas que são chefes que vão impedir pessoas de trabalharem sem ter a vacina, eventos que hoje a gente já viu evento que ia ter que, para você participar do curso, a gente queria ter participado de um curso, a gente acabou nem participando porque Deus falou pra gente não participar. Mas para a gente participar do curso, a gente teria que ter 2 doses da vacina, ou caso a gente não tivesse a dose, a gente teria que fazer um exame, aquele RTC, RPC, no máximo 3 dias antes do evento. Só que, gente, esse exame, ele é R$ 150 aqui na cidade. Ou seja, para eu e a Mari participar do evento, do curso, numa igreja, ou a gente teria que tomar a vacina 2 doses, ou a gente teria que pagar R$ 300 para fazer um exame que só valeria ali no máximo 3, 4 dias, tá? Então, assim, só falando porque é um símbolo e a gente consegue ver isso aqui. A gente consegue ver o que estava acontecendo aqui, a gente consegue ver um Nabucodonosor, um rei, um governo totalitário, um governo do anticristo tentando obrigar pessoas a adorarem, pessoas a agirem da forma que elas querem. E a gente vê uma população, a gente vê pessoas também sendo usadas para acusar, sendo usadas para vigiar. Entende? Só tomei porque Deus me pegou na... Então, e o que acontece? A gente vê isso. Quem já leu aquele livro, o 1984, ou já viu o filme? O filme eu nunca vi, mas não sei como que é. Mas tem o livro é muito bom. E o filme 1984, ele fala muito disso. E ele é também um símbolo do governo do anticristo. Que é o que? Um governo totalitário, tipo assim, onde nós somos controlados. Hoje, gente, você vai ver, tem vídeos no YouTube falando sobre vacina, sobre isso, aquilo, que o YouTube corta, que eles são censurados. Então hoje nós estamos vivendo isso. Quem não leu o livro 1984, eles tinham um ministério do governo deles chamado Ministério do Pensamento. Então o que acontece? É bem interessante. Se você não leu, eu recomendo aí. Tem até em PDF, gente, aí no Google, vocês acham. Eles vivem um governo totalitário. E é bem interessante, eu vou falar aqui. Agora me animei. Eu ia fazer bem rápido, eu ia fazer tipo 10 minutos a live. Eu gosto de falar, né? Mas o que acontece? Olha que legal, tipo assim, o livro. Tipo assim, se for ver o George Orwell, que é o escritor, ele não era cristão, mas é um livro muito profético para os nossos dias. O que acontece? Você vai ver, tipo assim, eles vivem numa sociedade, num governo totalitário. Então eles têm um percentual de comida, eles trabalham para o governo. E o que acontece? Onde eles moram, essas pessoas, é bem interessante. Todo lugar ele fala que tem uma tela. Tem tipo como se fosse um tablet. Na época não existia, gente. Ele escreveu o livro em 1980. Mas ó, tipo assim, a visão do cara, tipo assim. E eu creio que escritores, eles recebem muitas vezes revelação de Deus, mesmo não sendo cristãos, e acabam profetizando através dos livros coisas do futuro, tá? Então ele fala que o que acontece nas paredes, dentro das casas ou nos lugares tinham telas, que eram telas de como se fosse um tablet. Nessas telas eles recebiam notícias do governo, ou seja, recebiam notícias que o governo dava, mas essas telas também eles filmavam, ela gravava e ouvia tudo que eles falavam.
então eles eram totalmente controlados dentro das casas. E a gente vê hoje, chegando o 5G, o 6G, que a gente vê hoje eletrodomésticos com acesso à internet dentro das casas. A gente vê nossos celulares, tipo assim, hoje nosso celular pode estar desligado, mas eles acham onde a gente está. Eu lembro, ano passado, minha mãe falou, tipo assim, sobre a vacina, ela recebeu um SMS no celular falando onde que ela estava lá por causa da vacina, por causa do perigo de aglomeração. Ou seja, hoje nós temos, por mais que a gente não saiba, tipo assim, nós estamos passando por momentos onde nós vamos futuramente poder estar sendo controlados, ouvidos, sem a gente saber, com eletrodomésticos dentro de casa, com câmeras, com acesso à internet, porque futuramente tudo vai ter câmera, ou seja, reconhecimento facial. Então, eles viviam isso no livro, era essa a realidade. No livro, o jornal da época, eles controlavam todas as informações, então eles mudavam informações. E eles viviam, naquele livro, eles viviam o quê? A guerra entre a Eurásia e a Oceania, que eram 2 continentes. Mas o que acontece? Eles sempre falavam que eles estavam em guerra, que estava tendo um problema muito grande, e daí por causa dessa guerra eles tinham que racionalizar alimentos, eles tinham que diminuir os alimentos, tinham que diminuir a comida. Mas o que acontece? Eles descobriam que na verdade não existia essa guerra. A guerra era só uma invenção do governo para poder controlar o povo, para poder, tipo assim, ganhar mais dinheiro. Então, ou seja, nunca existiu essa guerra. E hoje, essa live vai dar problema. Então, o que acontece? Hoje a gente vê, tipo, infelizmente, gente, eu não tô, tipo assim, falando assim, nossa, estamos na teoria da conspiração, ou, tipo, enlouquecendo. Mas a gente sabe que hoje, infelizmente, muitas notícias, a mídia, os jornais, eles não são imparciais. O jornal, ele não tem, tipo assim, os jornais, eles não têm um compromisso com a verdade. Eles têm um compromisso com quem está pagando eles, com quem está patrocinando eles. O jornal é patrocinado. Então eles são a favor da política, eles são a favor da ideologia que vão patrocinar eles, que vai manter o jornal rodando. E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Entende? Muitas vezes nós vivemos essa realidade também. Então, isso é o que? Um tipo do anticristo. Então, o que acontece? As próprias pessoas, daí nesse livro, o que acontece? As pessoas, elas são programadas, elas são doutrinadas, então ninguém podia falar mal do governo naquele livro. Ninguém podia falar mal. Quem falasse mal, eles eram levados para campos de concentração e eram feita uma lavagem cerebral neles. Então, o que acontece? Eles pegavam, tipo assim, doutrinavam as pessoas. Então as pessoas elas tinham que, por exemplo, se um amigo ou um familiar mesmo, ele chegasse, tipo assim, falasse contra o governo, tivesse ideias contra o governo, eles tinham que denunciar aquela pessoa seria presa. Gente, isso daí é o governo do anticristo. O que Jesus fala? Ele fala, porque pai e filho irão se separar, o filho entregará o pai nas mãos, tipo assim, para ser morto. É o que Jesus fala do tempo do fim, é o que Jesus fala do governo do anticristo, é o que Jesus fala da tribulação. E pensa, um livro lá de 1984, obviamente que não completamente, mas de forma ali profética, mostrando uma realidade da sociedade. E hoje nós temos que pensar que nós estamos muitas vezes começando a viver uma preparação para isso, mas nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo. Por quê? Daí eu vou entrar de novo, amor, tá? Desculpa eu falar disso de novo. Mas por quê? Por causa do muito entretenimento. Hoje em dia, por que tem tanto entretenimento? É Netflix com milhares de filmes, é séries, é novela, é futebol. Por quê? Porque o entretenimento cega as pessoas. O entretenimento deixa as pessoas letárgicas e tira o poder de pensamento, o poder de crítica das pessoas. Então, hoje em dia a pessoa, não, a vacina, tá, vai lá, igual um robozinho tomar vacina, não entende por que tá indo fazer. Ah, tem que assinar o tal documento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa vai. Por quê? Porque ela está sem um senso autocrítico, ela não está tendo uma crítica do que está acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado. E a gente vê aqui em Nabucodonosor, aqui em Daniel, isso acontecendo. Por quê? Porque Nabucodonosor demanda adoração
E o povo, porque, gente, Babilônia não era um local igual ao Egito. Eu já falei em Daniel 1. Babilônia não era o Egito, não era tipo assim, ó, vocês vão trabalhar, ó, chicotada. Não, Babilônia era um lugar de prazeres. Babilônia era um lugar de entretenimento. Babilônia era um lugar onde você podia ter a tua religião. Babilônia era um lugar onde você podia trabalhar, você tinha especiarias e tinha danças. E era um lugar de prazer, de orgias, ou seja, pessoas se sentiam livres porque elas tinham prazeres, elas tinham entretenimento. As pessoas, elas tinham esse prazer, esse entretenimento. E o que acontece? Mas tinha momentos onde o governo falava, ó, ok, vocês querem viver nisso aqui, mas vocês têm que me adorar. Agora vocês vão se prostrar. E todos, por estarem envolvidos, estarem cegos por tanto prazer, por tanta coisa, eles chegavam, tá bom, tipo, se prostrava, adorava. Eles se entregavam para aquilo, entende? Então a gente tem que tomar cuidado hoje, porque tem até um livro, a gente até precisa ler, amor, tipo assim, esse livro. Chama Libido Dominante, que o que eles falam? Eles falam que justamente a libido, o prazer sexual, a libertinagem sexual, a perversidade, a imoralidade, ela é uma forma de controle político. Ela é usada hoje como um controle político. Por quê? Porque isso daí deixa a pessoa letárgica, deixa a pessoa insensível. Ou seja, hoje, tipo assim, por que gente tem tanta coisa sexual hoje? Por que, tipo assim, a sexualidade tá, tipo assim, num nível de Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque, tipo assim, isso, o governo ele quer isso, entende? Porque é algo que deixa as pessoas letárgicas. Pensa, na época, hoje eu não sei se vai ter carnaval, mas carnaval, beleza, gente, o povo passa uma semana ali, tipo assim, sem trabalhar, sem nada. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não deixar com que essas coisas deixem a gente insensíveis e críticos para aquilo que está acontecendo. Para que a gente consiga. Eu tenho baixado o livro, amor. Só que tá em inglês. Vai ter que ler em inglês mesmo. Tá? Então, ou comprar em português. Então o que acontece? É isso que acontece. Entende? Mas a gente vê ao mesmo tempo 3 homens fiéis a Deus que não se prostraram. Que tinham um senso crítico, eles sabiam o que deveriam e o que não deveriam fazer. Então Nabucodonosor chega e é bonzinho com eles ainda. Falou, ó, eu vou dar uma chance para vocês. Ó, se vocês se prostrarem agora, não vai ter prejuízo. E eles chegam e falam, não, nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos fazer isso. Nabucodonosor se ira, ele fica totalmente irado e fala, ó, então aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Nisso, tipo assim, eles são amarrados e jogados. A palavra fala que os homens que jogaram morreram. Então a gente vê aqui, tipo assim, que é a mesma coisa que eu tô falando, tipo assim, porque não é. Eles vão falar, não, você não é obrigado. Eles vão falar, não, pô, vai lá, toma vacina. Por isso que eu vou falar da vacina, gente. Vai lá, faz tal coisa, vai lá, faz isso e aquilo. Você não é obrigado. Mas a partir do momento que há um posicionamento contra, e eu não tô falando contra ou não a vacina, tá? Tô falando só essa questão política. Quando há um posicionamento contra, daí você vai sofrer as consequências. Gente, você vai pesquisar, gente, tem cara, por exemplo, o Snowden, anos atrás ele trouxe aquele Wikileaks, que foi várias informações da questão da internet, que tava, tipo assim, tendo vazamento de informações. O cara sumiu, por quê? Porque, os caras somem, porque eles não querem que a verdade venha à tona. A gente vê ali o Facebook, Mark Zuckerberg passando por diversos processos por causa de problemas, tipo assim, das informações do Facebook de liberar ou deles estarem pegando informações das pessoas. Mas não, pô, é legal o Facebook, tipo assim, é legal, precisamos ter. Gente, precisamos fazer. E hoje, não é nem porque é legal o Facebook e o Instagram, gente. Hoje em dia, quem consegue viver sem? Quem consegue trabalhar? Hoje, se você tem uma empresa, você não consegue trabalhar sem Facebook, sem Instagram. Por quê? Porque é a sua forma de divulgar. Então, na verdade, você está no meio de uma política que ela abusa de você, que ela te consome, ela te usa como produto e você é basicamente obrigado como meio social a participar daquilo.
Entende? Porque você vai ver o Facebook, você ainda tem que pagar para ele para você conseguir ter alcance, você conseguir alcançar pessoas. O Instagram, então são informações suas que estão sendo alimentadas. Se você é um produto daquele meio, ou seja, o Facebook, o Instagram só é de graça porque você é um produto, a informação sua é um produto e você é basicamente obrigado, porque hoje você não vive sem. Hoje sem Instagram, sem Facebook, você não tem acesso à informação, à notícia, a contato com parentes, com pessoas. Entende? Então você tem que se submeter às políticas, você tem que se submeter ao governo, você tem que se submeter à forma deles fazerem para você poder viver. Então isso é um ensaio, é um palco sendo preparado para o governo do anticristo. Mas a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azael e Misaías, eles não se prostrando. E Nabucodonosor vai e fala, então tá, vocês não querem se prostrar, vou jogar vocês na fornalha. E eles são jogados na fornalha. Quando eles são jogados na fornalha, Nabucodonosor se espanta, porque ele olha e fala, viu, não são aqueles 3 que estavam amarrados, e eu vejo ainda um quarto semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele consegue reconhecer que é semelhante ao Filho de Deus, aquele que está com eles na fornalha. Então a gente vê aqui eles saindo da fornalha, e é legal que antes deles sendo antes deles sendo jogados na fornalha, eles falam, Deus pode nos livrar. Eles não falam que Deus vai livrar eles. Eles não falam que, deixa eu até abrir aqui, ó, para ler junto com vocês. Ó, Daniel 3, ó. Só achar aqui, ó. Ó, eles falam aqui, ó, no 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei. Ó, não, vou ler do 15, ó, que legal o que o rei fala. Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, do tipo de música, vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem. Mas se não vos adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Olha, ele fala, quem que é o seu Deus que vai livrar de mim? E hoje, gente, é o que a gente vive na nossa sociedade. Tipo assim, gente, tipo assim, ali Covid, questão, eles vão falar, quem que é esse Deus que vai te livrar do Covid? Quem que é esse Deus que vai te livrar de algo? A política fala, quem que é esse Deus que vai te livrar das nossas mãos? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessa questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e mandou jogar eles. Foi isso. Ah, bebê merece um Oscar de barulho. Então, olha que legal. O que eles falam? Isso é um ensino para nós também. Eles servem a Deus de uma forma consciente, de uma forma racional. Eles falam o seguinte para Nabucodonosor. Falam, ó, a gente não vai ser cauteloso. A gente não vai te adorar. A gente não vai adorar a imagem. E Deus é capaz de nos livrar. E eu creio que Ele vai nos livrar. Mas, se Ele não nos livrar, a gente não vai adorar. Então, eles são racionais. Eles falam, Deus pode nos livrar. Não quer dizer que Ele vai. E mesmo se Ele não for nos livrar, a gente não vai adorar. Então, eles são fiéis, Deus livrando ou não. Foi? Pode. Eu tô com 15%, mas pode. Qualquer coisa desse me avisa. Tá. Eles são fiéis. Tá. Só mais 3 horas. Então eles são fiéis, mesmo eles falando, ó, Deus pode não nos livrar, mas nós seremos fiéis. É o martírio. Tipo assim, hoje a gente tem uma visão até escatológica, porque eu vou falar depois de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo com vocês, sobre o arrebatamento antes da tribulação ou depois da tribulação, qual que são essas vertentes. Mas é a questão do martírio. Deus
era capaz de livrar muitos homens do fogo, mas não livrou. John Hus, que era o que falou, né? Tipo assim, John Hus, que era um dos precursores da reforma protestante, ele foi queimado. Entende? Quantos homens e mulheres de Deus não foram jogados no meio do Coliseu para serem comidos por leões, não foram queimados pelo Império Romano, não foram perseguidos. Gente, pega ali, gente. Eu vou mandar lá no grupo. Quem tá no jejum, eu vou mandar só para quem tá no grupo do jejum. Eu vou mandar lá o livro dos mártires para vocês. Quero que vocês leiam depois. O livro dos mártires, ele começa a listar muitas histórias de mártires da história cristã. Então ele cita homens de Deus, começando pelos apóstolos que foram mortos, tá? Até vários homens de Deus, tipo assim, povos que foram perseguidos. E até hoje, gente, pessoas são perseguidas por causa de Cristo. E elas são fiéis, mesmo sabendo Deus pode me livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós seremos fiéis. Então esse foi o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que é até estranho a gente olhar hoje e pensar, não, Deus não vai querer que a igreja passe pela tribulação porque Deus nos ama e não quer que sua noiva... Gente, se milhares de homens de Deus foram jogados na fornalha de fogo, se eles foram mortos por leões, foram perseguidos, tá? Quem somos nós para não sermos perseguidos numa tribulação? Porque não é isso que faz Deus ser amoroso ou não. O fato dele ser amoroso é ele ter mandado o seu filho Jesus para ter morrido numa cruz por nós, para nos livrar, para nos salvar dos nossos pecados, para nos perdoar e para nos dar uma vida eterna. Não é o fato de eu passar ou não por uma perseguição, não é o fato de eu passar ou não por um problema. Porque quantas vezes a gente mesmo não está passando por problemas na nossa vida cotidiana e a gente fala, nossa, mas por que Deus está permitindo isso? Mas o fato de eu ser fiel a Deus não é porque eu estou passando por problema ou não. Ou o fato dele ser amoroso não é ele permitir ou não eu passar por problema. Mas eu saber que às vezes eu posso estar no meio da fornalha ardente, eu posso estar no meio da fornalha de fogo e eu vou ser livre. Ah, não fui livre, morri, aconteceu tal coisa. Ok, vou continuar sendo fiel a Deus. Entende? Então a gente tem que continuar. Sim, não só Afeganistão, vários países sofrem perseguição. Então a gente tem que entender, gente. E a igreja ela vai passar por perseguição. A igreja vai passar pela tribulação, passando perseguição, mas vai ser tempo de avivamento também. Vai ser um tempo de mostrar nossa fidelidade a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da fornalha de fogo. Eles foram fiéis a Deus e foram livres. Então eu vejo aqui, e até o próprio, lendo o comentário do Hernandes Dias Lopes de Daniel, ele fala o maior milagre. E foi o maior ensino que a gente vê no capítulo 3 de Daniel, não é Deus livrando homens da fornalha de fogo. Então foi o maior ensino que a gente tem hoje. No livro de Daniel 3, não é homens sendo livres da fornalha de fogo, mas é homens no meio de uma cidade, no meio de um país, no meio de um reino de prostituição, no meio de um reino de idolatria, no meio de um reino perverso e sofrendo ameaças de morte, sendo fiéis a Deus. Então o maior ensino que a gente tem em Daniel 3, óbvio que é o livramento da fornalha, mas é a fidelidade a Deus em momentos de crise, em momentos de tensão, em momentos até mesmo onde eles estavam sendo ameaçados de morte. Então a gente tem que aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego a não se prostrar diante do pecado, não se prostrar diante das nossas emoções, diante da imoralidade, da perversidade, diante de opiniões alheias, mas a gente ter um senso crítico, a gente ser fiel a Deus e a gente saber o Deus que a gente serve. Deus pode nos livrar, mas não é o fato de... Quanta gente, durante o Covid não falou, mas o Deus que você serve não cura? Então, que Ele te cure agora. E daí? Entende? Quantos cristãos não ficaram, nossa, mas verdade, né? Por que tem cristão morrendo se Deus cura? Gente, não é esse o ponto. O ponto é que nós somos fiéis a Deus não porque Ele vai curar ou não. Não é pelo que Deus faz, é por quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós, que foi enviar Jesus. Então vamos ser fiéis a Deus, tá? Vamos se fortalecer nesse dia, nessa palavra, para que a gente possa ser igual a esses três, a gente possa permanecer firmes,
tendo senso crítico, a gente possa ser fiel a Deus e buscar a palavra dele, mesmo no meio de uma sociedade que está perseguindo, uma sociedade que está tentando nos levar para outro caminho. Amém? Então é isso, vamos orar, gente. Tá? Depois eu mando o livro lá, o dos mártires. Eu vou mandar lá no grupo, pra vocês lerem. Vai ser bem legal. Tá? E não sei se vocês assistiram, gente, só comentando. Mais uma indicação. Indicação do Eric. Momento. Faz aí, amor, a vinheta. Momento de indicação. Vou mandar o livro dos mártires. E eu não sei se vocês já assistiram. A gente tá... Eu comecei a assistir com a Mara aquele seriado The Chosen. Eu sei que já é antigo. Um monte de gente já assistiu. Seriado lá de Jesus. Mas a gente começou a assistir ontem e achou muito legal. Então assistam também. Tá? Amém, Vitória. Amém. Vamos orar por você, sim. Vamos orar. Você vai se reconciliar com Deus? Seria isso? Com Jesus? Ó, eu falo assim, não espera amanhã. Porque eu acho que é porque amanhã você vai na igreja, né? Eu queria que você tá falando isso porque amanhã você vai no culto, provavelmente. Amanhã é domingo, né? Então provavelmente você vai no culto, né? Mas já se reconcilie com Deus hoje, tipo assim, ore, se ajoelhe, peça perdão a Deus, fale, Senhor, eu quero me reconciliar contigo, quero servir ao Senhor. E vai ser bênção, fique firme, fique forte com Deus, tá? Busque pessoas que vão se alimentar da palavra, caminhar com pessoas que vão te ajudar a servir a Deus, tá? Cuidado com relacionamentos, amigos, namoro, busque a Deus e ande com pessoas que vão te impulsionar a buscar a Deus. Seu pai é um homem de Deus também, sua mãe, né? A gente conheceu eles lá por telefone. Eu creio que são pessoas de Deus que se preocupam com você. Então, grude neles, honre seus pais, honre seu pai, sua mãe, aprenda com eles também, que eles... Às vezes a gente olha, né, nossos pais, a gente olha, meu pai é muito religioso, não entende essa época, mas a gente tem muito que aprender também com eles. E caminhe com pessoas, busque caminhar com alguém que vai te ajudar, teu pastor, tua pastora, se aconselhe, confesse. E eu creio que você vai ter um grande testemunho, uma vida com Deus saudável, que você vai viver muito em Deus ainda, amém? Vamos orar, gente? A gente vai orar e ora pela Vitória também, que está se reconciliando com Deus. O céu está em festa, né? A palavra fala, né, que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por esse estudo. Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, na Tua palavra, Pai. E eu peço a Tua graça, Pai. Nos fortalece, Pai, para sermos fiéis a Ti, Pai. A gente é dependente da Tua graça para fazer de tudo, Pai. Jesus falou que sem Ele nada nós podemos fazer, Pai. Então, nós queremos estar enxertados na videira, nós queremos, Pai, estar grudados no Senhor, permanecer no Senhor, Pai. Que as adversidades da vida, que as dificuldades, que as tribulações, Pai, que elas não sejam maiores do que o nosso amor pelo Senhor, do que a nossa fidelidade. E, Pai, eu declaro que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, Pai, em todo momento, Pai. Que nós não vamos nos prostrar, Pai, ao medo, à dificuldade, ao pecado, e que a Tua presença, Pai, esteja entrando na casa de cada um, na família de cada um, Pai. Ouve, Pai, cada oração, quem está participando do jejum, Pai, que o Senhor esteja atendendo, Pai, o propósito do coração de cada um, Pai. Que o Senhor esteja alcançando a família, a vida espiritual de cada um, Pai. E nós, Pai, te agradecemos pela vida da Vitória, Pai. Que o Senhor fortaleça ela nessa caminhada com o Senhor. Que o Senhor encha ela com o Teu Espírito Santo. Que ela seja uma jovem cheia do Teu Espírito Santo, que caminhe em santidade, em pureza. Que uma jovem evangelista, Pai, que vai levar a Tua palavra e que vai viver, Pai, o melhor do Teu reino, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Foi isso aí. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite.
tá? E bom aí final de sábado e ótimo domingo, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.